E vamos começando uma live aqui no meu Facebook hoje, do Janeiro Branco 2021, com o convidado que já está aqui presente, que é o Rodrigo Nunes. Bom dia para todo mundo que vai assistir a live. Daqui a pouco as pessoas vão chegando. Só vou esperar o pessoal chegar. O nome da live hoje é o que está aqui para vocês, que é a saúde mental e a atenção às relações trabalhistas, né? Para que a gente possa falar um pouquinho do âmbito do trabalho para 2021 e também envolvendo a saúde mental e emocional, que são impactos importantes também no trabalho. Quem for chegando na live, aproveita para compartilhar com todo mundo, porque o tema trabalho é algo que é importante para todas as pessoas. E quem tiver dúvida, perguntas, vai colocando no chat, vai falando para a gente como que está o áudio, se está bom, se vocês estão compreendendo toda a linguagem aí. E vamos começar daqui a alguns minutos, só para deixar algumas outras pessoas entrarem. Quem chegou, já está ao vivo, por favor, me fale um oi, só para ver se o áudio está legal. E aí eu já apresento o Rodrigo para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para mim também. Tudo certo. Vou ver aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Fica à vontade. Agora está aparecendo. Pronto. Bom, então, hoje eu tenho aqui o Rodrigo como convidado. O Rodrigo, ele é advogado, também consultor jurídico, certo, Rodrigo? Perfeito. Me fale um pouquinho aí, um pouco do seu trabalho, de como que você está atuando. Primeiramente, quero dar bom dia para todos que estão nos ouvindo, todos e todas. É um prazer muito grande, é uma honra poder estar participando desse projeto que você tem levantado, que você tem endossado. Acho que é muito importante pessoas como você, da sua área, levantar esse tipo de bandeira, que é a bandeira do Janeiro Branco. Eu sou advogado, já formado há 6 anos, milito hoje, basicamente, e de uma forma bastante latente, na parte empresarial, né? Direito do trabalho, nas relações trabalhistas, e agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre esse assunto hoje aqui com você, viu, Emerson? Eu que agradeço aí a oportunidade e a disponibilidade para a gente poder conversar. O Rodrigo trouxe temas importantes, que é sobre o trabalho, principalmente envolvendo um assunto bem atual, que é a vacina, né, que está sendo bem discutido, e vamos ver como que vai ser agora os assuntos para as pessoas que forem chegando. Para quem assistiu ao vivo, dá para participar, e depois quem for assistir o gravado, deixa aí seu comentário. Se tiver alguma pergunta para o Rodrigo, eu repasso para ele, aí ele responde. E depois vai ficar disponível também no YouTube e no Instagram, para quem não tiver o Facebook. Certo? Perfeito. Vamos lá, então? Vamos lá. Bom, estamos num momento delicado, saímos de 2020, começamos aí 2021, todos com uma esperança de que um ano seja mais flexível, um ano para a gente desenvolver tudo que a gente aprendeu no ano de 2020. E terminamos o ano com esse assunto e iniciamos ele sobre a vacina. Os impactos da vacina do Covid-19 no mercado de trabalho, você tem ideia de como vai ser? Como que você vê esse assunto? Como que começou a aparecer para vocês, né? Na área. Emerson, para a gente começar um papo aqui, eu vou tentar falar assim de uma forma muito tranquila, sem usar muito termo jurídico, para quem está nos assistindo poder compreender a real mensagem, né, que a gente vai tentar passar. É difícil, porque alguns termos a gente não consegue escapar, mas aí eu vou tentando explicar direitinho para a gente poder bater um papo bem tranquilo. Emerson, veja só, na minha visão, como profissional atuante aí nesse mercado, o ano de 2020 foi um ano, eu acho que não é novidade para ninguém, muito complicado. Tanto para as questões trabalhistas judiciais, todos os temas, né, todas aquelas divergências de situações que aconteceram, que foram levadas para o judiciário, contratos de trabalho que foram rescindidos, formas de demissão, aplicações de penalidades, né, advertência, suspensão, justa causa, demissão, muita coisa foi levada para o judiciário. E quando acontece uma questão, um tema social, que é a pandemia, né? No caso é sanitário, mas é social também. Quando acontece isso no país, o judiciário ele também se pega um pouco desprevenido, né? Ele acaba, chegam casos para ele, casos novos,
que a partir de cada demanda, de cada processo, de cada temática, né, de cada questãozinha ali que vai ser resolvida, o judiciário vai começar a formar um entendimento. É assim para tudo no judiciário. Então, para nós, profissionais, funcionários, empregados, para os empregadores, que são as empresas, para os ministros, os juízes, é tudo muito novo. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse momento. Essa é a primeira mensagem que eu quero passar. Cautela e bom senso. Isso nunca é demais em nenhum ponto da nossa vida. E no direito não muda. É fundamental. Falado isso, o que eu vejo, Emerson? O ano de 2021, ele vai começar a sentir os maiores impactos do que foi a pandemia do coronavírus. Os primeiros reflexos, eles aconteceram no ano de 2020, que foram as mudanças, as demissões, algumas contratações, enfim. Um mercado que aquece de um lado, um mercado que diminui do outro lado, enfim. Como tudo, oportunidades geram negócios e quem estava preparado, quem atuava em certas linhas de mercado profissional, como de venda de equipamento hospitalar, venda de utensílios hospitalares, vendeu muito, estourou no ano de 2020. Né? O Estado, o governo, os municípios injetaram muito dinheiro nos hospitais públicos e os privados também. Então, assim, são vias reflexas, né? São mãos contrárias do mercado de trabalho. Mas o grande impacto realmente foi no mercado de uma forma geral aí, para os outros profissionais. O que eu identifico? Agora, com essa, vamos colocar aí, com essa esperança de uma regularização da questão de saúde, né, da questão sanitária com a chegada da vacina, novos temas começam a ser discutidos. E um dos grandes temas que vem sendo discutido é a aplicação da vacina. Obrigatoriedade, não obrigatoriedade, se eu posso tomar, se eu devo, se eu não devo. Primeira coisa, como eu já havia dito, ainda é um cenário incerto. Um cenário incerto por quê? Os estudiosos da área, assim como eu, têm opiniões diferentes. Então, alguns têm uma linha de um lado, outros têm a linha de outro. Uns entendem que a lei ela pode ser interpretada de uma forma, outros entendem que a lei poderá ser interpretada de outra, e assim a gente vai formando ali aquilo que a gente chama de jurisprudência. A hora que começarem a chegar as questões trabalhistas, os juízes vão tomando ali as suas decisões e os tribunais vão gerando uma jurisprudência. Vai demorar, mas qual que é o nosso papel aqui? Colocar a nossa visão e mostrar qual é o nosso entendimento a respeito desse tema. E, particularmente, eu entendo que é o seguinte: pergunta que não quer calar. Serei obrigado a tomar a vacina pela empresa? A empresa pode me obrigar a tomar a vacina? Bom, dentro do que eu acredito, não. Não pode obrigar a tomar a vacina. Assim como já teve um julgamento recente do STF, que é o nosso Supremo Tribunal, o STF entendeu que a vacina ela vai poder ser obrigatória, mas vai depender dos estados e dos municípios falarem se vai ser ou não obrigatória. Para o Supremo, ela pode ser compulsória, que é diferente de ser obrigatória, mas esse é um assunto que a gente pode tratar depois. Para a empresa, existem alguns estudiosos que dizem que, se naquele município de atuação da atividade da empresa existir a lei que a vacina vai ser obrigatória, a empresa poderá obrigar o funcionário a tomar, mesmo não sendo aí a política dele, a religião dele não permitir, enfim, a empresa poderia, de uma forma, impulsionar essa medida. Nos municípios, nos estados que não existe a lei, aí alguns estudiosos já entendem que não poderá obrigar o funcionário e também não vai poder puni-lo por não tomar. Eu, Emerson, já entendo de uma terceira forma diferente, que seria qual? Hoje nós temos uma lei vigente dizendo que as empresas elas têm o dever legal, ou seja, está na lei, que elas têm o dever de proporcionar para os seus empregados, para os seus funcionários e para terceiros também envolvidos ali nas atividades, um ambiente saudável, um ambiente livre de questões salubres. E o Covid-19 é inegável que ele tem uma repercussão coletiva, ou seja, ele tem uma repercussão que vai afetar várias pessoas. Não é só aquela pessoa, não sou só eu. Eu não tomar a vacina, eu vou estar tomando uma decisão particular. Não, a minha decisão ela impacta nas demais pessoas. Por esse dever legal que a empresa tem
de preservar o ambiente saudável, é assim que a gente fala, preservação do ambiente saudável, o ambiente salubre. O dever de prestar esse ambiente de saúde para os seus funcionários, para os seus empregados, e além do mais, tem uma outra questão. Caso, isso já foi decidido, já tem uma linha bem firme sobre essa questão. Caso o funcionário venha a adquirir, a ser acometido pelo vírus dentro do ambiente de trabalho, decorrente das atividades, e ele conseguir provar esse vínculo, né, entre a doença e a empresa, as atividades da empresa, a empresa pode vir a ser responsabilizada e ter que indenizar esse empregado. Então, veja, nós estamos falando aqui de uma questão econômica para a empresa, de uma questão sanitária, de saúde pública para a empresa. Ela possivelmente terá que responder contra o empregado, né, em face do empregado, contra, em face do Ministério Público. O Ministério Público, visto que está tendo casos de Covid-19 dentro de uma empresa, ele pode vir a autuar essa empresa. Ela poderá responder perante o judiciário por conta da sua negligência, né, em não preservar a saúde dos seus funcionários e dos seus empregados. E aí, o que fazer? Eu entendo que, apesar de não serem obrigatórias, apesar de, por enquanto, não ser obrigatória essa questão de a pessoa ir e tomar a vacina, eu entendo que sim, a empresa poderá começar a buscar formas de induzir aquele funcionário a tomar essa vacina, por conta de tudo isso que a gente veio conversando. Primeiro de tudo, é crucial, e isso eu sempre falo, tanto para os clientes que eu tenho no escritório, tanto para as pessoas que me consultam, é crucial que haja uma política de informação. Então, antes de começar a aplicar penalidade porque o funcionário não tomou a vacina, antes de começar a puxar a orelha, calma, vamos fazer então uma política informativa. Vamos colocar cartaz nas empresas dizendo qual que é a importância de você se vacinar, a importância da saúde pública, dentro, inclusive, do seio empresarial, dentro daquele meio de atividade da empresa, né, do comércio. Vamos começar a fazer palestra para aquelas empresas maiores, com mais funcionários. Traz um infectologista, traz um médico, traz um conhecedor do assunto para falar da importância da prevenção, do combate ao Covid-19. Comece a trazer aquelas pessoas que a empresa já sente que tem uma certa resistência, seja por fins políticos, né, ideais políticos, ou seja por ideais religiosos, ideais próprios, enfim. Começa a trazer essa pessoa perto e conversar, falar, olha, você está dentro de uma empresa, você não está mais somente dentro da sua casa, aqui existem certas regras de segurança, de saúde. Começa a entender, a fazer com que aquela pessoa perceba a importância da vacinação, né, da imunização. A partir disso, com tudo bem comprovado, bem alinhado, aí eu entendo que é perfeitamente possível que se inicie uma punição. Então vamos lá, começou a vacinação, o funcionário se recusou a tomar. Porque eu não acredito nisso, porque eu não acredito naquilo, que é 50%, ok, não tem problema, cada um com a sua opinião. Porém, eu preciso que você esteja imunizado para trabalhar na minha empresa. Até porque existem atividades, Emerson, que não fica só ali dentro da empresa, né? Naquela. Vou dar um exemplo aqui, e eu não estou dando exemplos em relação à empresa, tá? Mas sim em relação à atividade. Um técnico da NEC, da Claro, por exemplo, ele entra dentro da sua casa. Isso. Não é verdade? Ele vai dar manutenção na sua casa. Pode acontecer naquele meio tempo, naquela situação de manutenção, ele propagar aquele vírus, né? Ele disseminar aquele vírus. Entre outras várias atividades. Né? Exatamente. Às vezes ele desconhece até que carrega o vírus, enfim. Então, assim, não é só dentro do seio empresarial, é fora também. Então, a partir disso, a partir dessa recusa, eu entendo que primeiro vem a orientação. Então, a orientação ela é verbal, ela pode ser por escrito, por meio de um e-mail. Olha, fulano, é importante isso, isso e isso, você trabalha nas seguintes atividades, assim, assim, assado. A partir disso, recusou novamente, deu um prazo ali para aquela pessoa tomar uma atitude, vir a se imunizar e comprovar com um cartão de vacinação ou com um atestado de comparecimento, né, no posto de vacinação, não comprovou, aí eu entendo que já pode vir uma advertência, né, uma advertência formal. Continua recusando, eventualmente uma suspensão. Aí pensar numa justa causa. Parênteses. Justa causa é uma penalidade muito severa para o funcionário. Ela precisa ser plenamente estudada e
averiguada antes de ser aplicada para o funcionário. É uma pena severa. Mas, dependendo do histórico daquele funcionário, o histórico profissional, dependendo de tudo que você conseguir comprovar, que tentou orientar, tentou falar, né? Mesmo assim, comprovou que já teve casos de Covid-19 na empresa, ou seja, com uma série de argumentos, né? Com um pacote aí de argumentos, eu entendo que é possível. Eu entendo que é possível. E tem outro ponto também, Emerson. Nós estamos falando aqui de empresas de modo geral. E aquelas empresas que trabalham diretamente na linha de frente? Empresas de limpeza e higienização, hospitais privados, né, hospitais particulares, empresas de segurança que fazem a segurança nos hospitais, entregadores, fornecedores. Às vezes eu sou um entregador de uma empresa de logística, mas eu entrego para o hospital, eu entro lá dentro no estoque, eu passo por dentro do hospital. Olha o perigo que essas pessoas estão correndo se não se imunizarem. Sim. Restaurantes dentro de hospitais, né, que tem cozinheiros, que tem garçons, enfim. Veja, é muito complexo. Aí você vai virar para mim e fala assim, mas Rodrigo, quer dizer então que se eu aplicar, né, por conta dos empregadores, se eu aplicar alguma penalidade, eu não vou sofrer nenhum tipo de processo depois? Veja, eu não consigo te dar essa resposta. Existe o direito de ação. Qualquer pessoa que se sentir lesada, ela pode buscar o judiciário. E possivelmente vá buscar. E aí virão todos os contra-argumentos, porque não podia demitir, que é uma dispensa discriminatória, que ele tinha liberdade de escolher se ia tomar ou não. Então, Emerson, hoje, o que eu vejo? Um ambiente escuro. Estamos na escuridão. E vai depender também muito da comunicação que o empregador tem com os empregados, né? Exatamente. Porque se é uma empresa que já cuida, que já tem uma clareza na sua cultura, que já tem uma comunicação positiva com os funcionários, que eles entendem dos programas de cuidado e tudo mais, fica até mais simples de comunicar. Agora, se são essas empresas que a comunicação já é mais difícil, provavelmente vai existir um atrito, e aí tem que ter toda essa parte da educação, né, de educar o porquê da vacina, né, trazer as informações de eficácia. Se a empresa vai dar a vacina, se vai fazer a vacinação, então provavelmente vai enfermeiros na empresa, ou se a empresa já tem enfermeiros, então os próprios enfermeiros ali fazer uma reunião com os funcionários, uma palestra, explicar para que existe vacina no mundo, não só dessa, mas para que existe o processo de vacinação, né, para que possa conscientizar eles. A partir disso, vai ganhando segurança, que entra na parte psicológica. Hoje, como a gente está muito no mundo que temos acesso a qualquer informação, seja ela real ou não, temos as informações que, por exemplo, a vacina pode dar câncer, temos também a informação que a vacina ela pode alterar o DNA de cada um, temos vários tipos de informações, né, que estão rodando e que, para quem não conhece de biologia, para quem que não conhece sobre saúde pública, para quem que não conhece o motivo de existir vacinação no mundo, pode acreditar nessas informações, né, e não ir atrás. Bom, me veio essa informação, eu acreditei e ok. Também está saindo informações de que pessoas que tomaram a vacina morreram, mas não é a que está sendo feita aqui, porém é um país que já estava em outras situações, então a gente precisa entender que não é porque a pessoa tomou a vacina e morreu. A morte, ela vem por de várias, né, funções. Então, às vezes, a pessoa já estava numa situação bem debilitada e tudo mais, e as vacinas estão aí para salvar vidas, para remediar. Isso não quer dizer que é a cura, mas é para remediar. Ela vai te dar uma segurança. Então, quer dizer que se eu tomei, eu nunca vou ter? Não. Por isso que existe uma porcentagem. Mas se caso tiver, a probabilidade do impacto ser menor na sua saúde é grande, quanto você estiver sem uma vacina. E o objetivo maior também da vacina é trazer uma segurança para a gente sair de casa, para a gente trabalhar, para a gente ter contato com a nossa família,
para a gente se sentir menos paranoico, vamos se dizer assim, quando a gente está no mercado pegando as coisas, e peguei a coisa e passei a mão no olho. Não sei se alguém pegou. Então, todas essas questões que geram insegurança hoje, porque todo mundo está usando máscara, mas muitas pessoas não sabem, até agora, a gente está quase fazendo aí 1 ano, não sabe usar máscara ainda. A máscara ainda fica abaixo do nariz, a máscara fica no pescoço, tira a máscara e deixa ela pendurada em um lado do ouvido. Enfim, a gente está ainda muito nesse processo de engatinhar coisas que em outros países já é habitual, vamos dizer, na Ásia. Na Ásia, as pessoas já têm máscaras há milhões de tempos, porque lá é um país que a parte respiratória é também mais complicada devido à poluição, e quando eles ficam resfriados, eles já têm essa cultura de usar máscara, para saber que eu estou resfriado, então eu não quero passar um resfriado ou uma gripe para os outros que estão ao meu redor, porque sabe que aquilo ali é uma bactéria e é viral. E aí eles usam máscara, então se a gente vai num Xing Ling, vamos dizer, né, nessas lojas que vendem produtos importados da China ou de qualquer país da Ásia, às vezes eles estão de máscara lá dentro. Isso antes da pandemia, porque às vezes tem um que tá resfriado, ele já tem essa cultura de se cuidar, do distanciamento, até mesmo o abraços e apertos de mão em outros países da Ásia já não é nem bem visto. Por quê? Porque eles têm essa consciência do contato, e que eu não sei se você higienizou sua mão, eu não sei se você está higienizado para você vir me abraçar e me passar bactérias, eu não sei. Então é uma questão até já de segurança. Isso nós, do Ocidente, começamos a aprender agora, a pensar nisso agora. Então, estamos engateando sobre essa questão. Agora, a vacina está aí, né? As pessoas estão confusas, as pessoas têm informações bombardeando de todos os lados, então uma fala ok, a outra fala não usem. Mas a questão é, temos vários tipos de vacina, uma vacina ela não surge do nada, né? Eu já li até mesmo sobre a vacina do Covid, que os estudos do Covid já está sendo feito há 10 anos atrás. Não para o Covid, porque eles não sabiam que ia surgir um Covid, mas que existia a probabilidade de existir uma nova doença viral, que o SARS, que é como é chamado SARS-2, alguma coisa assim, que é feito o Covid, o SARS já existe. Então, já existia o SARS-CoV-1, uma coisa assim. Então, ela é a evolução desse. Então, provavelmente, existiria uma evolução. E eles já estavam trabalhando, se caso surgisse, como a gente vai lidar com isso. Então, não é que começou em 2020 e agora a gente tem uma vacina. É que já tem outras vacinas que eles vão atualizando e vão colocando. Então, é um processo que dá um trabalho muito grande. Então, a ciência em si, os cientistas e tudo mais, eles não estão lidando com a sorte. Vamos usar isso daqui, se der, deu. Se não der, a gente vai ver no que dá. Não, tem toda uma pesquisa. Então, por isso que tem um tempo de teste, né? Agora que começou as aplicações, as pessoas vão começar a ver que vai existir maior segurança. Então, dentro das empresas, que é onde a gente passa mais tempo da nossa vida, porque a gente fica mais no trabalho do que em casa, normalmente. Então, a gente convive mais com as pessoas do trabalho do que com a própria família. Então, tem que gerar ali uma confiança, tem que ser um ambiente seguro. E se caso a sua empresa trazer, porque algumas empresas vão fornecer, de fato, vacinas para os funcionários, vão comprar vacinas, né? Outras não. Mas se for o caso da sua, já veja isso como uma valorização à sua saúde, ao seu trabalho. Não veja como algo negativo. Por quê? Porque eles estão investindo no bem-estar do funcionário. E isso é algo para você se gratificar. Falar, olha, que legal, eu trabalho numa empresa que está investindo na minha saúde. Não como algo negativo. Emerson, você sabe que eu tenho falado algumas coisas para alguns clientes e essa é a grande realidade. Todos devem respeitar opiniões, ideais e entendimentos. A questão hoje nós vivemos de um mundo da desinformação, né? São muitas fake news que correm por aí e tal. Quanto a isso, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas aonde eu tenho propriedade para te falar? Nessa relação entre empregado e empresa, vai existir essa divergência de opiniões. O empregador, que é a empresa, ele tem o dever de proteger, ele é responsável por aqueles funcionários dentro do seu ambiente de trabalho. Já o funcionário, ele tem que entender que
Ele vive daquele ganha-pão, é a fonte de renda da família dele. Será que não dá para ter um bom senso entre as duas partes e um tentar entender a situação do outro e o outro de um e tentar buscar um meio termo? Né? Nós vemos muitas empresas que estão colocando seus funcionários em home office, né, para trabalhar 3, 4 dias da semana dentro de casa. Quando precisa ir na sede, precisa tomar todos os cuidados de higiene e limpeza. A vacina vai ser a mesma coisa. Não comprovar que tomou a vacina poderá logo de cara demitir o funcionário? Não, não é assim. Assim como o funcionário, não, vou me recusar a tomar, não quero tomar, é contra os meus ideais, eu não acredito que dá certo e não vou tomar. Saiba que você está correndo o risco de ficar sem sua colocação no mercado. E saiba também que você corre o risco de não ser recolocado no mercado. Agora então, eu te falo uma coisa. Precisa dessa consciência, né? Vamos pensar, né, Rodrigo? Tem empresas que têm os IPIs, certo? Que tem que usar. Então, que é aí como que fala, as ferramentas de segurança, né? Que usa, às vezes tem que usar máscara, às vezes tem que usar capacete, às vezes tem que usar uma bota específica, às vezes tem que usar luvas específicas. Isso é regra daquela função e daquela empresa X. Se o funcionário não usar, ele é penalizado. Então, se ele tiver sem capacete ou sem qualquer objeto de segurança que faz parte daquele processo, ele é penalizado ou, às vezes, ele pode ser até mesmo desligado dessa função. A vacina, ela entra mais ou menos nesse sentido, como um processo de segurança, não só para a saúde própria, mas para o ambiente de trabalho. Porque é uma coisa muito rápida. O vírus, ele se espalha de uma forma tão rápida que não tem como controlar. Então, todo mundo não, mas boa parte toma a vacina e algum outro não. Como eu disse, a vacina ela não te protege 100%. Né? Então, aí a gente investiu dinheiro, investiu tempo para cair tudo. Não foi aí feito o uso da melhor forma. Então, as pessoas que estão ainda em rejeição com qualquer tipo de vacina, é só olhar uma criança. Se você tem um filho bebê, existe todas as vacinas possíveis que precisam ser tomadas no início da vida, que é para garantir qualquer tipo de doença futura que não venha aparecer na criança, no seu desenvolvimento. Todas as crianças que tomam as vacinas de forma correta, que têm a sua carteira de vacinação em dia, normalmente elas têm uma saúde ok. Pais que decidem não vacinar os filhos, na vida adulta pode acontecer surgimentos de doenças como a esclerose múltipla, como outras doenças. Por quê? Porque lá no passado não tomou a vacina que precisava específica. Muitas vezes por ignorância, né, por não saber que precisava tomar a vacina, porque não é todo mundo que vai ao pediatra. A questão é o seguinte, para a vida, a gente precisa ter imunizantes. E esses imunizantes não são naturais, muitas vezes, são biológicos, que é o caso das vacinas. Então, quando a gente está falando de trabalho, a gente não está falando eu trabalhando, eu estou falando eu e mais o resto da equipe. Então, eu não posso pensar só no meu, eu preciso pensar no bem comum. Coletivo. E é por isso que é importante analisar. Eu vou ver só o que as pessoas estão falando aqui, porque eu vi que chegou umas mensagens deixar aqui. Uma coisinha A Jaqueline não ficar dúvida. Desculpa, Emerson, só para deixar uma coisinha bem clara para não ficar dúvida. Não será tratada a vacina como EPI, né? Às vezes acaba confundindo essa situação. Sim. A vacina ela vai ter um tratamento jurídico, né, de punição dentro da empresa, como se EPI fosse, mas não é um EPI, ela não vai ser tratada dessa forma, de forma geral, tá? Mas é importante. É bem essa linha de raciocínio mesmo que eu... É só para exemplificar, né? Só para exemplificar e começar a ter uma outra forma de pensar sobre, para não ter só uma linha de raciocínio, né? Bom dia para a Jaqueline, para o Beto Moura, para o Paulo Lucena. A Jaqueline falou, demorei, cheguei, obrigado pela iniciativa, aqui, parabéns pela iniciativa. Beto, buscar informações de qualidade de fontes responsáveis, super necessário esse papo. Depois colocaram aqui, vamos lá. Muita gente não vai querer ser vacinado, porém, para quem está em trabalho,
trabalhando na lei, diz que as empresas podem obrigar os funcionários a tomar a vacina. É uma coisa que o Rodrigo comentou já aqui, né, que ainda esse processo vai sair ou não, né, é uma coisa que ainda está sendo estudada. Ainda em pleno 21, ainda aparecem em postos de saúde mães com filhos sem vacina alguma, exato, muitas pessoas ainda não fazem o processo de vacinação como deve ser. Se não vacinar, todo o contágio não será freado. Exato. É para esse mesmo objetivo, para a gente tentar ao máximo um equilíbrio, porque o Brasil está regredindo nessa questão, né? Não só o Brasil, mas muitos países da Europa, enfim, outros países já fecharam de novo todas as suas situações. Só para ver, acho que o momento mais crítico hoje no Brasil é em Manaus, né? Que a situação está bem crítica por lá. Mas agora vamos pensar no estado de São Paulo, a coisa está um pouquinho mais controlada, porém deveria estar melhor, porque ainda as pessoas estão começando a relaxar um pouco mais no quesito de segurança, e ainda mais quando surge o assunto de que tem aí uma vacina, então as pessoas começam cada vez mais se cuidarem menos. E o objetivo não é esse, o objetivo é lembrar que é um vírus que está ainda aí, ele não existe uma cura, mas agora existe as vacinas estão surgindo, para que a gente possa se sentir um pouco mais seguro. E sobre efeitos colaterais, isso vai depender de cada organismo. Eu sempre tomo a vacina do H1N1 e nunca senti nada. Então, algumas pessoas outras sentem. Então, isso vai de pessoa para pessoa, né? Não tem como a gente garantir se vai acontecer alguma coisa. O mercado de trabalho voltado para a terceirização, o que você ia falar nesse sentido? Porque daí muda um pouco o diálogo na parte do terceirizado? Muda, Emerson. Por que eu coloquei? A gente entende que esse ponto é muito importante. A terceirização, ela está bem, vamos colocar de uma palavra bem tranquila para a pessoa entender, ela está bem firme hoje no mercado. Né? Com todas as mudanças legais que nós tivemos nos últimos anos, a terceirização hoje ela está sendo muito procurada em vários setores de uma empresa. Então, é algo que para a empresa é interessante, né? Você desvincular aquele contrato de trabalho direto com o funcionário, muitas vezes terceirizar uma atividade que não é tão preponderante dentro da empresa, segurança, faxina, organização, entre outras atividades, e a terceirização ela tá crescendo bastante. Por que eu coloquei esse ponto? Eu percebo que no mercado de trabalho ainda faltam profissionais qualificados para certas áreas. Eu não vou colocar aqui, eu vou colocar de uma forma mais geral para a gente conseguir falar tranquilo em relação a isso. Vou dar um exemplo. Todo sábado de manhã eu saio para levar a minha cachorrinha para tomar banho e eu passo no mercado e eu vejo uma placa lá escrito assim: precisa-se de açougueiro com experiência. Faz mais ou menos, vai fazer um ano, né? Essa placa foi colocada em março no mercado, vai fazer um ano. E aí, um dia eu entrei lá e fui conversar com o dono, com o gerente que estava lá. Falei, gente, vocês não estão achando uma pessoa especializada em tal área e tal? Fala assim, cara, não tem, eu não acho. Aparece um, aí a gente tenta, não dá certo, ele não tem a qualificação para o corte certo, aparece outro, não dá certo. No fim das contas, eles estão precisando de um profissional, mas eles não encontram a especialização do profissional no mercado. Uhum. Nós entraríamos num debate bastante extenso, né, de custo para se profissionalizar, de investimento em educação, mas para a gente trocar em miúdos, né, para trazer isso num resumo bem apartado aí. Resumo apartado ficou bom. Em um resumo bem simples. Hoje, você tem acesso à informação, a conteúdo, a muita coisa na internet e de forma gratuita. Se você exerce uma atividade hoje, seja ela qual for, se você tem técnica numa área, procure evoluir cada vez mais. A terceirização, ela vai buscar isso. Há bastante vaga no mercado. Isso não quer dizer que o ano de 2021 vai ser um ano muito melhor que 2020. E aí eu preciso deixar essa informação. A tendência é que ele não melhore tanto assim, né, em relação ao mercado de trabalho. A tendência é que nós, em curtos passos, evoluamos aí ao longo dos anos, né? Retomemos a economia, retomemos o mercado de trabalho. Não vai ser tão rápido. Porém, há vagas. O que não há hoje são pessoas capacitadas para ocuparem essas vagas. É claro, o mercado exige e vai exigir do funcionário, do empregado, cada vez mais. Hoje eu posso garantir para você, Emerson, aquele funcionário que se limita a saber ali exatamente aquilo que ele faz, aquela profissão dele, que ele trabalhou há anos,
vai ser peneirado, ele vai ficar às margens do mercado, ele não vai ser selecionado. Ele vai precisar entender de tecnologia, do mundo digital, ele vai precisar entender daquelas áreas que fazem parte da área técnica profissional dele, ele vai ter que, um funcionário multidisciplinar, é assim que a gente chama. Ele vai ter que entender de várias áreas correlatas, né, equivalentes ali àquela profissão dele, para poder ganhar espaço no mercado. E a gente não vai conseguir fugir dessa realidade. Isso vai se tornar cada vez mais visível no mercado de trabalho, essa seleção natural dos profissionais. Sim. Isso já é uma coisa que vem desde quando a tecnologia entrou na vida industrial, né? Desde quando começou a ter acesso mais a máquinas do que o ser humano, né? O ser humano ficou ali para apoiar a máquina, para dar os ajustes à máquina, então isso tirou muitas pessoas e as pessoas começaram a achar ruim a tecnologia, o avanço, mas infelizmente ou felizmente a gente precisa evoluir, a gente não pode estagnar. E uma coisa que é importante ligado ao emocional é a parte do desafio. Quando a gente se coloca em desafio, a gente acaba melhorando também a nossa autoestima e principalmente motivação. Porque trabalho sem motivação não funciona, ele não flui. Você vai trabalhar só porque, preciso ir, senão eu fico sem emprego, né? E a partir do momento que a gente começa a se especializar em alguma coisa, vamos pegar esse exemplo que você deu, Rodrigo, que é aí do açougue, né? Que eles precisam de alguém que tenha um corte, saiba um corte específico lá, e que não estão achando um profissional que tenha essa habilidade. Quando você está trabalhando e percebe, a empresa não está achando um funcionário X, que curso que será que é esse? Deixa eu ver quanto é. E aí faz o curso. Você estava trabalhando, às vezes até alguém no mercado, às vezes, né? Está trabalhando de repositor e quer mudar, né? Aí fala, tá precisando ali, deixa eu ver quanto que é, porque já está empregado, ok? A pessoa já tem ali um salário. E às vezes quer mudar de carreira. E aí você tem essas oportunidades, né? De perceber aonde que o mercado hoje está olhando. E quando a gente faz essas especializações, muitas vezes a gente acaba nem usando no trabalho, mas a gente acaba usando para a vida. Eu mesmo tenho uma formação em coaching, que é para psicólogos, que eu nunca usei de forma profissional esse coach quando eu fiz. Eu acabei usando mais para a minha vida, acabou tendo mais um apoio pessoal do que profissional, porque aí me abriu algumas visões que eu não tinha, e eu falei, bacana, às vezes eu uso algumas ferramentas do coach na terapia, sim, mas eu não falo para o meu cliente, olha, vamos agora fazer um processo aqui de coach, não, eu uso a ferramenta que eu acho pertinente, mas eu nunca parei para fazer um processo de coach do início, meio e fim, sabe, cobrando para um processo de coach, porque para mim não faz sentido. Para mim faz sentido mais o meu trabalho. Porém, o processo de coach que eu aprendi fez sentido para a minha vida pessoal e implementou na minha vida profissional. Então, foi um valor que eu paguei, que eu investi. Teoricamente era para a vida profissional, mas acabou ficando para a vida pessoal, que deu também um reflexo na vida profissional. Então, essa coisa de pensar para quem é terceirizado ou para quem está ali num trabalho que é, como que fala quando não é terceirizado? Funcionário direto. Funcionário direto. Então, independente de qual seja, ou até mesmo pessoas que são funcionários públicos, né, que é concursado, sim, por mais que tenha ali a seguridade, que tenha a tranquilidade, não parem, evoluam, sempre busque alguma coisa, para que vocês não fiquem estagnados, e isso faz bem para o lado cognitivo, faz bem para você se sentir ainda útil, se sentir vivo. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Eu acho que tinha comentado... Eu tinha visto alguma coisa aqui que subiu. Olha lá. Aqui, Beto Moura. Não era essa. Essa aqui eu já li. Como vocês pensam neste momento o movimento anti-vacina? Beto Moura, referente aos movimentos anti-vacina, é uma coisa muito complexa, porque aí é um ideal de cada um. É uma forma que as pessoas olham a medicina, olham a ciência, enfim. Também vamos pensar que pode ser algo religioso. Vai depender de qual é a ideia, da onde surge a ideologia de ser antivacina. A questão é que
opiniões diversas sempre vai existir, né? Eu sempre vou acreditar numa coisa, o outro vai acreditar em outra, e a gente tem que entrar num consenso. E qual é o consenso? De menor prejuízo para qualquer pessoa, para mim, para os outros, sempre pensar no menor prejuízo. Se tomar vacinas me traz menor prejuízo ao longo da vida, por que não? Se eu não tomar, vou ter prejuízos? Então, é uma questão muito pessoal de cada um, porém, quando a gente fala de filhos, que nós somos responsáveis até completar esses seus 18 anos, vamos dizer assim, quando eu digo, não, meus filhos não vão tomar vacina, eu estou tirando o direito dele também da escolha, porque aí eu sou o responsável por ele e às vezes o meu filho vai ter sequelas de uma escolha que foi minha, que não foi dele. Né? Então, é um assunto muito complexo, mas o importante é perceber sempre o que vai ser de menor prejuízo para mim e para quem está em minha volta. Pode falar, Rodrigo. Você sabe que apenas uma pontuação nessa questão, que é o que eu tenho propriedade para dizer, quando você participa de um movimento anti alguma coisa, hoje a gente está falando de movimento anti-vacina, mas qualquer que seja o movimento que você participe, jamais se esqueça que os seus empregadores, seus supervisores, seus coordenadores, eles estão de olho na sua vida pessoal também. Ah, Rodrigo, você quer dizer que a minha vida pessoal vai impactar diretamente na minha relação trabalhista? Não é isso. Mas não se esqueçam que somos pessoas. Também temos entendimentos, temos visões, acreditamos em questões diferentes. Os seus empregadores estão diretamente de olho nas suas redes sociais, naquilo que você fala, naquilo que você publica. Então, toma muito cuidado com o que você expõe, né? Toma muito cuidado com as opiniões que você externaliza, que você coloca para fora, seja em redes sociais, grupo de WhatsApp. Isso é muito importante. Ter cuidado, cautela. Né? A gente sabe que isso diretamente não vai ser utilizado para qualquer questão? Sim, mas isso impacta na visão que os nossos superiores dentro da relação trabalhista vai ter da gente. E isso faz toda a diferença. Jamais se esqueçam disso. Entendi. É isso mesmo, porque aí impacta também nos crescimentos profissionais ou até mesmo na forma de como, quando tiver um corte, por exemplo, às vezes você é mandado embora e não sabe por quê. Eu não queria trocar em miúdo, mas é isso. Você vai entrar numa peneira com uma outra pessoa, vai disputar um cargo, algum filtro vai ter que ter, né? Se não é um filtro profissional de técnica, os outros filtros que vão prevalecer. E a gente por isso que é importante saiba, conhecer, né? Conhecer a empresa que trabalha, o lugar que trabalha, o tipo de cultura, o tipo de valorização que eles têm, porque se você vai de contra a cultura da empresa, você nunca vai se sentir confortável trabalhando lá. Né? Então, e para empreendedores, desculpa te cortar, para empreendedores individuais, donos de pequenas empresas, né, é a mesma coisa. Isso afasta cliente. Pode ter certeza. Exato. Afasta porque os seus clientes não são obrigados a comprarem ou adquirir o seu produto, sendo que eles já não enxergam você como uma pessoa ideologicamente correta. Né? A visão deles, não que seja ou não seja, não tem nada a ver, mas a visão de terceiros. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente faz parte, do que a gente fala, do que a gente publica. E há oportunidades de mercado para 2021? Como que você... Emerson, o que eu separei aqui? Partindo até daquele ponto que a gente já havia comentado no início da nossa live, não dá para falar aqui com muita propriedade, né, de uma forma muito concreta o que vem por aí. Mas o que tem mostrado um crescimento nesses últimos meses, e é o que está acontecendo, que é a realidade de hoje. O ramo da higiene e da limpeza cresceu muito. Né? Cresceu não apenas dentro das empresas que precisam daquela terceirização, como também daqueles empreendedores que estão vendendo hoje para pessoas físicas. Então, o ramo da limpeza e higienização, em todas as suas, vamos colocar aqui, em todos os seus ramos, seus sub-ramos, eles estão crescendo. E eu imagino que vão crescer ainda mais. Porque apesar de uma vacinação bem sucedida, que eu tenho muita fé e esperança que vai acontecer, os cuidados eles vão permanecer. Pode ter certeza disso. Eles vão continuar nas empresas, nos setores públicos, nos meios privados, nos shoppings, eles vão permanecer. O hábito da limpeza e da higienização, ele não só pode, como ele deve continuar. Então, é um ramo ainda
em todas as suas vértices e de muito crescimento. E uma coisa que você falou de ato de limpeza, quando o H1N1 chegou, né, que é o vírus da gripe, lá suína e tudo mais, começou o álcool surgir para todo lado, né? Todo mundo começou a correr atrás de álcool, foi uma loucura. E se manteve em qualquer local os álcools ainda, né? Assim, no shopping, sempre se manteve lá eles. Porém, assim que teve um controle maior sobre o H1N1, as pessoas começaram a esquecer de novo o álcool, né? Passava por ele e tal. Agora que a gente voltou de novo com a questão da higienização, as pessoas novamente estão andando com seus potinhos, né, pequenos de álcool e tudo mais. E é isso que a gente precisa manter, né? Independente se tiver um controle ou não, essa parte da higienização é uma coisa que a gente precisa colocar como positivo para a gente, como segurança. Às vezes não tem como lavar a mão mesmo, que está em algum lugar que não tem a possibilidade de lavar a mão, mas se você pelo menos tiver alguma forma de higienização, seja com álcool, alguma outra coisa, pensa que você já está se alimentando de uma forma mais segura, né? Ou passando a mão no rosto, enfim. Isso são hábitos que são positivos e que a gente precisa alimentar hábitos positivos para que a gente não fique alimentando hábitos destrutivos, hábitos que vão colocando a gente um pouquinho para trás ao invés de evoluir, de colocar a gente para frente. Então, vamos ver como vai ser daqui para frente, se as pessoas ainda vão continuar nesse mesmo sentido de se cuidar. É claro que dá uma amenizada, porque a gente fica mais seguro, porém não esqueça, não coloque no total esquecimento, porque o próprio vírus foi se alastrando por esse motivo, por falta de hábitos de higiene. É verdade. Outro ramo que eu anotei aqui, eu anotei três questõezinhas aqui que são bem interessantes. Essa é a primeira. Uhum. A segunda, que eu anotei que é muito bacana e que está muito em alta, talvez mais até do que a questão da higiene, são as atividades que possibilitam os funcionários e os empreendedores a trabalhar em home office. Tanto em home office, quanto na plataforma digital. Tudo que for que você conseguir colocar dentro do digital, hoje está muito em alta. Existem anúncios de vagas de empregos de grandes empresas, não só de pequenas empresas de pequeno e médio porte, mas de grandes empresas multinacionais, que já vêm ali naqueles requisitos ou nas observações, dizendo que a vaga é para home office. Então, você que já tem um preparo, que já tem uma disciplina para trabalhar dentro do home office, fique de olho nessas vagas. Né? Se você tem a capacitação técnica, capacitação disciplinar para trabalhar dentro desse tipo de serviço, atente-se a isso, porque vai ser, eu acho que cada vez mais, eu entendo e eu tenho certeza disso, vai ser cada vez mais latente isso no mercado. Sim. Além da economia que a empresa tem, da praticidade, até para algumas pessoas que possuem filhos pequenos, enfim, até por essa praticidade, claro, tudo dentro de uma regulamentação que o direito do trabalho exige. Ninguém está excluindo isso. Mas a possibilidade, ela é clara. E o ramo digital, hoje, você tem empreendedores e profissionais autônomos que estão 100% com o seu negócio digital. Não existe mais aquele corpo físico, aquela loja física, aquele galpão. Então, são ramos hoje muito atrativos, de custo baixo e que com certeza vão crescer ainda mais no mercado. O meu trabalho é 90% online. E ele já é desde 2018, eu trabalho online. Então, em 2018, a terapia online era uma coisa ainda vista como negativo, que não funcionava, ainda existia uma grande restrição. Porém, para curiosidade, desde 95, quando o Brasil começou a receber a primeira conexão à internet e tudo mais, ali já começou a engatinhar algo para o atendimento online, que era um site, se eu não me engano, da USP, Unicamp, sei lá, de alguma faculdade dessas, onde as pessoas colocavam perguntas, hoje eu não estou bem. E aí o próprio sistema respondia, o que está acontecendo? E aí, a partir dali, começou o atendimento online psicológico. Só que em 98 que teve uma legislação, uma resolução do Conselho da Psicologia de fazer atendimento à distância, só que naquela época a gente não podia fazer terapia. A gente podia fazer orientações, que é um pouco diferente de fazer terapia, porque na terapia a gente faz o tratamento, e na orientação a gente dá alguns caminhos, tira dúvidas e tudo mais. Que foi até
2018, que quando em 2019, 2018, que liberou a terapia no Brasil. Só que na Europa e Estados Unidos, isso já é muito tempo atrás, que já existe essa possibilidade de se cuidar na forma online. Hoje, depois da pandemia, que todo mundo começou a perceber que é possível, porque daí todos os profissionais, são tanto médico, tanto advogado, né, várias profissões que eram possíveis atender online, foram para a plataforma online porque as empresas e clínicas foram fechadas, devido ao distanciamento e tudo mais, viu-se então essa possibilidade e as pessoas começaram a ver que é possível de fato se cuidar ou fazer qualquer consulta online. Então, hoje aumentou ainda mais o meu trabalho de forma online e agora é valorizado, porque anteriormente era só para quem não tinha tempo mesmo, ó, não tenho tempo de ir para a clínica, então vai ter que ser um online. Agora, além das pessoas que não têm tempo, as pessoas que percebem, eu prefiro online porque aí eu não preciso pegar Uber, eu não preciso gastar com locomoção. Às vezes, agora nessa pandemia, eu prefiro ficar em casa, aqui restrito, não preciso ter contato com as pessoas. Para os homens que muitas vezes têm dificuldade de buscar ajuda psicológica devido aos preconceitos, aos paradigmas, é mais seguro porque você está na sua casa, ninguém sabe que você está fazendo terapia mesmo. Então, assim, a parte online veio para trazer pontos muito positivos e evolutivos para a população, mas tem sempre o lado negativo, para tomar cuidado que algumas coisas podem ser negativas, que é o excesso de uso de redes sociais, o excesso de uso de ficar conectado com informações não verdadeiras e tudo mais. Sempre vai ter o contraponto, né? Mas com certeza é o que a pandemia trouxe, vai manter. Muitas empresas vão manter aí seus funcionários em home office, porque percebe-se que ganha até mais produtividade às vezes. Né? É verdade, é verdade. Você sabe, Emerson, que eu não tenho propriedade de fala, né? Você que é um profissional da saúde e é muito competente nisso, mas a gente tem um pouco de experiência, né? O home office, ele tem sim os seus prejuízos para o profissional, mas tudo é uma questão de você ter uma disciplina, de você saber lidar com aquilo, aprender a lidar com essa nova realidade. E o que a gente não pode deixar de lado é que sim, é uma realidade. E ela dificilmente vai sair agora desse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que já está diferente de todos os outros anos que a gente viveu. O meu escritório também está 100% home office hoje. 80% dos atendimentos são por videoconferência. Nós temos todo um aparato, ferramentas de trabalho aqui, que a gente fornece para os nossos clientes e parceiros. E raras as exceções que ainda existem, e não há nenhuma vergonha nisso, mas existem pessoas que ainda não têm o domínio da tecnologia. A gente precisa atender pontualmente no escritório de forma pessoal, presencial. Às vezes não tem a privacidade também, né? Exatamente, né? Então, faz parte. Nós estamos nos readaptando, nos remoldando, e essa realidade ela veio para ficar, e é interessante que as pessoas comecem a assimilar essa informação. Sim. E pensando nisso, para finalizar esse último ponto, né, do mercado de trabalho, eu coloquei uma coisa aqui que vocês, né, quem está nos assistindo aí, já deve ter percebido, o mercado de infoprodutos. O que são os infoprodutos? Aulas, cursos, palestras, mercado, lives. Este mercado está muito aquecido, né? Então, sem contar aquele conteúdo gratuito, que ele é passado hoje com muito mais propriedade, ele é um conteúdo muito rico. Não é igual antigamente que a gente fazia uma live e guardava todas as informações numa caixinha para você ir lá e comprar o curso. Não. As lives como essa hoje, elas estão carregadas de muito conteúdo, coisas muito ricas de informação. E os infoprodutos, que são os cursos de capacitação técnica, profissional, cursos em cada área de atuação, na psicologia, no direito, eles estão mais robustos. Né? Então o mercado está muito aquecido, principalmente em decorrência dessa pandemia. Que as pessoas ficaram em casa, tiveram mais tempo, estão precisando evoluir mais. Então, para quem tem capacidade, para quem tem didática, e quem não tem também aprende, viu? Mas pode pensar em começar a atuar nesse ramo profissional, que é promissor, é rentável, né? O custo é muito baixo e dá muito retorno, com certeza. Exato. Mais alguma coisa que você precisa colocar? Emerson, eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa hoje e na minha visão, como advogado,
que milita todo dia, que vê muita coisa, coisas diferentes, o que eu penso e o que eu sempre propago, o que eu prego? Equilíbrio, né? Eu não sou profissional da saúde, psicólogo, mas eu entendo que o equilíbrio para tudo na nossa vida, ele é fundamental. Não só necessário, mas fundamental. E nas relações de trabalho, não é diferente. Você buscando o equilíbrio, buscando sempre atuar com bom senso, entendimento, dialogar, trazer os seus funcionários, supervisores e coordenadores próximos, né, um do outro, buscar sempre equilibrar as relações, seja como empreendedor, seja como funcionário, empregado, seja como empregador, chefe, dono. Busque esse equilíbrio. Né? A saúde mental, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional agradece. E a gente precisa implementar isso nas nossas vidas. Até muito mesmo legal sua bandeira. As baixas, as dispensas no mercado de trabalho por saúde mental e emocional são grandíssimas, né? Muitas pessoas sendo dispensadas por depressão, ansiedade, burnout, e isso tudo muitas vezes por não conseguir lidar com as demandas do trabalho ou da vida pessoal, e aí ficam sem uma busca profissional. Então, qualquer questão que surgir na vida de vocês, aonde fica pesado, aonde começa a ficar um pouco complexo demais o entendimento, não deixe de buscar um profissional, seja gerente, seja o dono da empresa, seja o funcionário, seja quem for. Se começou a ficar um pouco conturbado, busque uma ajuda profissional para que isso não fique carregando sozinho, para que isso não gere qualquer transtornos piores. Muito obrigado, Rodrigo, perfeito, pela sua disponibilidade, as informações. A live vai ficar gravada aqui, vai ficar gravada no YouTube e também no Instagram, para quem não assistiu ao vivo. Você quer finalizar com alguma palavra? Eu gostaria, Emerson. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade. É uma oportunidade muito importante para quem está nos assistindo, para que eu também possa transmitir um pouco desse conhecimento, esse humilde conhecimento que eu tenho do mercado. Quero também dizer, você puxou um assunto muito bacana, eu peço até licença, mas no meu Instagram, Rodrigo Nunes ADV, @RodrigoNunesADV, em breve eu terei uma live para falar sobre burnout e as relações e os impactos no direito do trabalho. Um assunto também muito pertinente que você acabou de citar. E quero desejar a quem nos assiste, as pessoas que irão nos assistir, um excelente 2021, com muito sucesso, muitas realizações. É um ano que, na minha visão, como profissional, como empreendedor que sou, é um ano que tende a melhorar. Tende a ter mais... tende não, né? Haverão mais oportunidades, mais possibilidades, e basta ficarmos atentos. Atentos às oportunidades, estarmos preparados, porque a sorte ela anda de mão dada com a competência, e para isso é necessário que a gente nos prepare para esse mercado promissor. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, por levantar essa bandeira tão importante, pelo profissional que você é, e sempre que eu puder ajudar, pode contar comigo que a gente participa de lives e lives, quantas forem. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes ao vivo, que comentaram, que deixaram aí a sua mensagem. Compartilhem, e quem perdeu, quem chegou depois, assista aí o gravado completo, compartilhe também para quem não assistiu, não pôde assistir. Obrigado, Rodrigo, tenha um bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo e um ótimo 2021. Até mais, gente, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.